Saudações vascaínas, e aí meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, eu resolvi fazer esse vlog referente à situação monetária, que alguns estão um pouco confusos referente a isso, e a situação de contratações, que tem muita gente também que não está entendendo o que está acontecendo. Primeiro, do dinheiro destinado ao futebol e às contratações. Muita gente tem me perguntado, pô, mas o Eurico falou que era 200 milhões para o futebol e agora é 20 milhões, como é isso? O que está acontecendo e tal? Eu vou explicar para vocês resumidamente o que quer dizer isso. Vamos lá. Segundo o Eurico, o Vasco vai separar 200 milhões para o departamento de futebol. Desses 200 milhões, 20 milhões serão destinados para contratações. Mas por quê? Porque esses 200 milhões são para o Vasco cuidar do departamento de futebol durante um período. Não é só para o início do ano, não é só para janeiro. Esses 200 milhões vai seguir pelo menos até metade do ano, talvez até o final. Às vezes passa um pouco, às vezes é menos, enfim. Esse dinheiro é para todo um período do departamento de futebol, não é só para o início do ano. Por isso não se pode gastar todo esse dinheiro com contratações. Desse dinheiro serão tirados 20 milhões que serão destinados a contratações. Sobre esses 20 milhões, muita gente vem me perguntar, pô, 20 milhões dá para contratar bem, tá? O Vasco tem 20 milhões para contratar. Não dá não, velho. Não dá. Eu vou fazer mais ou menos uma analogia do porquê que eu acho que não dá para contratar com apenas 20 milhões. Vocês estão falando assim, 20 milhões dá para contratar bem e tal. Sim, se o Vasco precisasse contratar um jogador, 20 milhões seriam mais que suficientes. O passe do Marinho, por exemplo, está em torno de 18 milhões. O passe do Luan está mais ou menos entre 13 e 15 milhões. Enfim, se o Vasco precisasse contratar um jogador, 20 milhões daria. Mas o Vasco não precisa contratar um jogador. O Vasco precisa contratar um monte de jogadores. Portanto, 20 milhões não dá. Um jogador mediano está mais ou menos na casa entre os 7 e 8 milhões. Um jogador mediano. E aqueles jogadores aposta é que fica na casa entre os 3 e 4 milhões. Você consegue achar mais barato, mas aí apostar muito. Esses jogadores que vêm de times de Série B ou então de estadual. Esses jogadores custam 1 milhão e pouquinho. Mas fora isso, jogadores assim apostas de outros times está na casa dos 3 a 4 milhões. Enfim, essa é uma conta meio pífia. É uma conta que eu estou fazendo mais ou menos em relação ao que está saindo no mercado do preço de jogadores. Mas não foge muito desses números que eu apresentei para vocês. Não é algo nem tão acima e nem tão abaixo. Então 20 milhões não é muito dinheiro para se comprar jogadores, porque eu acho que não precisa comprar um, entendeu? E o que acontece? Vamos lá. Sobre as negociações. O Vasco falou que ficaria entre 4 e 5 negociações. Vamos trabalhar com 5. O escudeiro já foi comprado. E sim, o Vasco comprou o escudeiro. Desses 20 milhões já segue o dinheiro para comprar o escudeiro. Nós temos mais 4 contratações. Muita gente está especulando o nome de meia isso, meia daquilo. A partir do momento que o escudeiro foi contratado, eu acredito que não virá mais nenhum outro meia para o Vasco. Como eu disse, o Vasco tem carência em todos os setores e precisa contratar pelo menos um jogador para cada. Então dessas 4 contratações, acredito que venha um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante e um atacante. Acredito que essas serão as 4 contratações que serão feitas. Portanto, os nomes que já foram especulados na mesma posição do escudeiro, acredito que não serão contratados. Ok, o que o Eurico fala não se escreve. Ele pode sim acabar contratando outro meia, de repente uma oportunidade de mercado, um jogador que está sem vínculo. Ele pode até contratar, mas se baseando no que foi dito, pelo menos, não vamos contratar outro meia. Pode também ocorrer um outro fato. O Vasco pegar vários jogadores que estejam com o contrato se encerrando e apostar muito dinheiro em um único jogador. Pode também ser feito isso. A situação de contratação do Vasco está muito nebulosa. Nós já estamos em janeiro. O Vasco não anunciou nada. Até agora todos os times já anunciaram alguns reforços, já estão com muitas coisas encaminhadas. O Vasco tem todas as suas negociações trancadas, porém não anunciou nada. E a única coisa que saiu foi o escudeiro, que não agradou muita gente. Diogo Costa pergunta, Vascaíno Sincero, tem saído especulações que o Vasco estaria interessado em Alex Teixeira e Anderson Martins. Você tem alguma notícia referente a isso? Cara, eu acho muito difícil. O Alex Teixeira foi comprado a um valor exorbitante. O salário dele é uma parada absurda e seria muito amor à camisa ele vir jogar no Vasco no atual momento.
Ele está ganhando muito dinheiro onde ele está. Sair de lá para vir para o Vasco teria que ser uma proposta absurda que eu acredito que o Eurico não tem competência para fazer. Enfim, Anderson Martins, cara, eu também acho que não. O jogador ele é cotado por vários outros times, recebe um bom salário e teria que ser uma proposta muito bem feita para ele vir jogar pelo Vasco. Mas me diz você, comenta aqui embaixo, quem seriam os 4 nomes que vocês colocariam no Vasco referente a lateral esquerdo, zagueiro, volante e atacante? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.